Bom dia, Pai do Senhor Jesus para todos. É com motivo de estar alegre aqui na presença do Senhor, trazendo mais um conteúdo da pregação da Palavra de Deus, concedido por nosso Deus. Amém? E desde já quero pedir, esse é o segundo vídeo da pregação, e peço a vocês que dê o like, compartilhe, se inscreva no meu canal, toque o sininho, para você receber mais conteúdo como esse, que é a Palavra de Deus para nos fortalecer. Amém? Ajuda aí, fortalecendo o canal. Desde já quero meditar na Palavra de Deus, lá em Colossenses, capítulo 2, e no versículo 12, que diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Bom, o Senhor tem me dado um tema da morte para a vida. Quando o homem nasce para o pecado e continua nele, está morto espiritualmente. Não enxerga o caminho de Cristo. O homem, na sua natureza humana, ele tem que se arrepender dos maus feitos, do pecado, aquilo que não agrada a Deus. Se ele continuar, vai ficar escravo do pecado e não vai enxergar o caminho do Senhor. Mas como passar da morte para a vida? Quando o homem se arrepende dos seus pecados, se converte aceitando a Cristo como Salvador e vive sua vida para Cristo, uma nova vida. Amém? Porque lá na cruz, irmãos, o Senhor sarou as nossas feridas. Veja que diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Jesus levou os nossos pecados sobre o madeiro e pelas suas feridas foste sarado. Como foi a importância da morte de Cristo na cruz para nos livrar de todo o mal. Nós fomos vitoriosos com a morte de Cristo, porque foi por amor. O amor de Deus é enorme, é muito grande, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Para nos libertar do pecado. Glória a Deus. Veja que diz a palavra de Deus, e cada vez mais vai confirmando esse tema, lá em Romanos capítulo 6, versículo 7, que diz assim: porque está morto, está justificado do pecado. Está vendo? Então, a todos aqueles que estão no pecado, está morto espiritualmente. Mas tem uma oportunidade. Muitas vezes, a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Aqueles que encontram que não aceitou a Cristo, tem essa oportunidade. E as pessoas pregam a palavra, perguntam se ele quer aceitar a Cristo. Muitas vezes eles não aceitam. Então continua morto espiritualmente. Se ele fosse se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo, ia passar da morte para a vida. Ia ter um novo nascimento com Cristo. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Veja que diz a palavra de Deus, também lá em Romanos, capítulo 6, versículo 11. Assim também vós consideráveis como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é quando o homem se arrepende dos seus pecados, vai morrer para o pecado e vai viver em Cristo, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Porque Deus deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Veja o que diz a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, irmão, importa que nós não podemos mais estar no pecado, porque nós temos uma nova vida com Cristo. Glória a Deus, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Veja que diz a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está falando aqui de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Glória a meu Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Veja só que diz, o homem precisa reconhecer que está morto espiritual, precisando de Cristo. Veja que diz a palavra de Deus lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Candalabassa, glória a Deus. Deus é fiel, porque Deus ele não muda, ele permanece o mesmo, esperando que o homem venha se arrepender dos seus pecados, que o homem venha reconhecer, se ajoelhar, se humilhar diante dele e dizer: eu preciso de ti, mestre, eu preciso de ti, Jesus. O homem muitas vezes, candalabassa, glória a Deus, precisa reconhecer que está morto, candalabassa, glória do pecado. Veja só o que diz a palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Romanos 6 e 14, 16 e 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nós estamos debaixo da graça de Deus. Graças a Deus por isso. Então, nós não podemos permanecer morto no pecado. Aleluia. Temos que estar vivo com Cristo. Quando se candalabaça, glória a Deus. Aleluia. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 6 e 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, em que não servamos mais o pecado. Olha aí. Foi desfeito, irmão. O velho homem foi desfeito. Quando o homem se arrepende e aceita Cristo, será uma nova vida, uma nova criatura. Então, não pode mais servir o quê? O pecado. Quando se quer alabar a glória a Deus, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, estava aqui a nossa velha natureza, irmão, rebelde. Ela morreu com Cristo lá na cruz. Quando alabar a glória a Deus. Quando Cristo ter morrido por nós, fomos crucificados com Ele, irmãos. Eita, glória, aleluia. Glória ao meu Jesus. Quando alabaça a glória. Veja o que diz lá a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Que diz assim: mas agora, liberto do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós fomos libertos do pecado na morte de Cristo. Nós devemos agradecer a Deus por isso. Candalabaça, glória a Deus, aleluia. E Jesus Cristo, Ele nos garante a vitória. Ele nos garante uma nova vida, irmãos. Jesus Cristo é o melhor caminho para a tua vida. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Você que ainda não aceitou a Cristo, se você ver essa mensagem, assista, se fortaleça, se arrependa dos seus pecados. Veja que diz a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Toda vez que você, aleluia, tomar uma mudança de atitude na sua vida, se arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo, Ele vai te perdoar. Se arrependa de coração, candalabaça, glória a Deus, aleluia, glória a meu Jesus, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Veja que diz, irmão, mas o homem não pode estar mentindo, estar pecando, estar caminhando nesse pecado. Veja que diz a palavra dele em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Quando o homem se arrepende, não pode mais estar no pecado, agarrado. Tem que fazer o quê? A vontade de Deus. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque Jesus Cristo, Ele riscou a cédula. Veja que diz a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Amém? Olha aqui, ó. O Senhor cravou ali na cruz. Então, se arrepende dos teus pecados, volta para Cristo, glória a Deus, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Veja só o que diz a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é bom nós fazermos a vontade de Deus. Vamos permanecer para sempre, esperando Jesus Cristo voltar. Veja que diz também lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 22.
Mas a Escritura encerrou todo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Candalabaça, glória a Deus. Crente, irmão, é aquele que crê, que permanece perseverando, esperando a volta de Cristo. Candalabaça, glória a Deus. Que vive buscando a santificação. Candalabaça, glória, meus irmãos. E veja o que diz a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Veja só, como é importante o amor na igreja. Candalabaça, glória, meu Jesus, aleluia. Como é importante, irmão, o amor, porque Deus, Ele provou o seu amor por nós. Candalabaça, glória a Deus. Quando ainda nós éramos pecadores, irmãos. Romanos 5:8. Então, irmãos, se prevaleça numa nova vida, uma novidade de vida. Veja que diz a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém? Vamos buscar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Colossenses 3, e versículo 2. Veja só o que ele diz. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Candalabaça, glória a Deus, aleluia. Versículo 3. Porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eita glória. Candalabaça, glória a Deus. Então, irmão, já estás mortos para o pecado. Candalabaça, glória a Deus. E ganhaste uma nova vida com Cristo. Quando você se arrepende e aceita Jesus, você vai andar novidade de vida em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eita glória.